Neste vídeo, o texto A Posição do Ministério na Igreja, escrito pelo pastor e missionário Nils Castberg e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1935. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 de Pedro 5, do 1 ao 4. A igreja e o ministério são, de um lado, uma coisa só. Ninguém pense que o ministério é uma sociedade dentro da igreja, separado da igreja, que tem o seu próprio interesse e sua própria autonomia. A igreja e ao ministério pertencem ao mesmo corpo, são membros do mesmo corpo. É só a função ou trabalho é que podem ser diferentes como o dos membros no corpo. Lê de 1 de Coríntios 12, do 12 ao 31. O ministério é um dom dado por Deus à igreja, pois escrito está: e ele mesmo nos deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios do 4 ao 11. A igreja precisa deste dom. Ela precisa dos ministros e os ministros precisam da igreja. A escolha dos ministros da igreja. Quem se coloca por força no ministério não presta para ser ministro da igreja. Os que são verdadeiramente chamados por Deus para o ministério acham-se mesmo, em geral, incapazes e esperam a hora em que Deus os guie para a frente. O ministério é escolhido e consagrado por Deus pela igreja e os ministros já consagrados. Atos 6, do 1 ao 7. Atos 13, do 1 ao 4, Tito 1 e 5. Muitas igrejas estão hoje estragadas porque escolheram ministros segundo a aparência e não segundo a vontade de Deus. São uma das coisas mais importantes consagrar trabalhadores na igreja para o campo. Necessita-se de muita oração antes de se fazer este serviço, como fizeram as igrejas em Jerusalém e Antioquia. É bom experimentar e ver se os que estão em prova têm os sinais bíblicos, segundo 1 de Timóteo 3, do 1 ao 13, Tito 1, do 6 ao 10 e 1 de Pedro 5, do 1 ao 4. A posição do ministério na igreja. O ministério é escolhido pela igreja para ser o seu exemplo, ser o representante perante o mundo, perante a igreja e responsável perante Deus pelo trabalho. A igreja não resolve as coisas sem o ministério, e nem o ministério resolve as coisas sem a igreja. O ministério, se é de Deus, tem confiança na igreja para ventilar, propor e dar o seu parecer à igreja, mas é a igreja que resolve e afirma as propostas do ministério. O ministério não é o senhor e dominador sobre a herança de Deus, mas deve servir como exemplo para a igreja. 1 Pedro 5 e 3. Os apóstolos e anciãos em Jerusalém ventilaram entre si a questão que tinha surgido a respeito da posição dos gentios para com a lei mosaica, Atos 15, 6. E depois de ter o ministério chegado à união e ao mesmo parecer, eles resolveram a questão na igreja, Atos 15, 22. Muitas igrejas estão hoje em dia divididas porque os dirigentes não têm compreendido, preparar e examinar as questões no ministério antes de serem apresentadas à igreja. O pastor e o ministério não são o papa na igreja, mas servos da mesma, e as questões examinadas pelo ministério resolvem-se pela igreja e pelo ministério juntos.
Os apóstolos apresentaram uma proposta à igreja em Jerusalém a respeito da eleição de diáconos, afirmando e cumprindo a proposta do ministério já existente. Atos 6, do 1 ao 7. A união entre os ministros. Um ministério forte faz em geral uma igreja forte. Há um provérbio que diz: a união faz a força. A igreja não pode ser perfeitamente unida se o ministério não está unido. Se o ministério está separado, cada um procura juntar grupos em redor de si e daí a pouco o trabalho está no chão e essa ferida não fica sarada. Por isso, o diabo procura dividir o ministério pelas coisas e coisinhas que muitas vezes nada valem. Como podemos ter união entre os ministros? Eu acho, em primeiro lugar, ser necessário que nós respeitemos o ministério um dos outros, compreendendo que cada um tem a sua função e o seu trabalho na igreja segundo a graça do seu ministério. Há pastores que não querem que a igreja escolha ministros para auxiliarem ou que tenham alguma coisa a dizer ou fazer, porque o pastor quer fazer como quiser. Há ministros na igreja que querem botar o pastor para fora ou dominá-lo porque querem tomar conta da igreja e ser chefes de tudo. Que carnalidade! Coitado do pastor que quer trabalhar e dominar só, pois cansa logo quando o trabalho cresce. Ai dos ministros que querem botar o pastor ungido para fora ou dominá-lo, pois o castigo vem, porque o pastor é o anjo da igreja que vela pelas almas. Paulo respeitou o ministério de Timóteo, que era de evangelistas, e dos outros trabalhadores, 2 de Timóteo 4 e 5. Eu gosto muito de uma pequena palavra que se chama combinação e que serve para pregar e praticar em casa, na vida, entre o homem e mulher, no ministério, entre os ministros na igreja, entre o ministério e a igreja e entre os membros da mesma. Se o ministério procura, pela oração, examinar as coisas, fazendo tudo o que for possível a cada um, combinar uns com os outros, então serão as coisas bem fáceis e se resolvem em paz. E se a maioria está a favor de uma coisa em tratamento, a minoria deve se conformar e não brigar, porque a maioria está responsável pelo seu ato perante o Senhor e os outros podem estar tranquilos. Se houver unidade no ministério, vamos tomar para nós a palavra do sábio irmão Paulo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4 e 3. O pastor deve saber dar lugar a cada um no ministério que lhe pertence, e os ministros que auxiliam devem ajudar o pastor e não com intrigas dificultar o seu trabalho, mas respeitá-lo como membro supremo no ministério visível. A união entre o ministério e a igreja. O ministério deve orar ao Senhor e andar e viver numa maneira que não caia em descrédito da igreja, mas que a igreja tenha plena confiança no seu ministério. A igreja, da sua parte, deve orar pelo ministério para que este possa cumprir a sua tarefa e enquanto o pastor e o ministério andam segundo as regras da palavra de Deus, a igreja deve obedecê-los e seguir os seus conselhos. O trabalho não pode ir avante se o ministério e a igreja não estiverem unidos, mas unidos com Cristo, uns com os outros, numa força inquebrantável, tudo irá bem. Aleluia! Como devem ser resolvidos os assuntos na igreja? As dificuldades que às vezes surgem na igreja e entre os ministros levantam-se em geral porque há diversos pareceres. Um vê as coisas de uma maneira, outro de outra, e daí surgem contendas que sempre terminam e acabam em catástrofes. Há coisas que não são bem fáceis de resolver, porque tem base claramente escrita na Bíblia Sagrada. E quando depende de resolver tais coisas, o pastor e os dirigentes podem ir para a frente bem corajosos porque têm fundamento seguro. Há outros assuntos que são mais difíceis de resolver por não estarem claramente escritos na Bíblia. Se o pastor apresenta um assunto ao ministério e o ministério não dá o apoio, ou uma parte dá e outra não, então é prudente esperar uns tempos, pois muitas vezes o tempo é um bom mestre. O que o ministério e a igreja não apoiam e aceitam hoje,
podem aceitar amanhã. Se uma coisa é apresentada no ministério e o ministério dirigido pelo Espírito Santo resolveu apresentar algum assunto à igreja, se a igreja é espiritual, sente-se, a proposta é do Senhor e pode resolvê-la unanimemente. De que o pastor, os demais ministros e toda a igreja devem ter medo é das dissensões na igreja, que muitas vezes querem vir por causa das coisas sem maior valor. Finalmente, quero dizer que vamos compreender que nós precisamos um dos outros. Os anciãos e diáconos devem ter cuidado em não quererem ter o pastor como uma bola de brinquedo que se joga como quiser. Ele é o anjo da igreja e o servo supremo na igreja. Apocalipse 2:1. O pastor deve ter cuidado de, por coisas desnecessárias, não levantar contendas no ministério e na igreja, mas ser moderado. A igreja, da sua parte, deve orar muito pelo ministério, compreendendo que o maligno ataca em primeiro lugar os que estão à frente do trabalho. Se nós respeitamos o ministério e o trabalho um dos outros, o trabalho vai seguro e animado para a frente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Mateus 20:27. Niels Castberg. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.